colocar a gravação. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais um trabalho em grupo aqui, para mais um encontro nosso. Esse, de fato, é um espaço para constelação online, em grupo, mas hoje eu vou fazer o terceiro encontro consecutivo, que não é uma constelação, é uma ativação da chama trina. Então, eu fiz o primeiro, né, na intenção da gente equalizar as nossas energias para esse mês de abril de 2021. E aí eu tive um retorno e um feedback muito positivo, muito interessante, várias pessoas mandando mensagem pedindo para fazer de novo, para disponibilizar a gravação. Eu me comprometi em disponibilizar a gravação, ainda não fiz, porque a minha intenção era editar o vídeo e disponibilizar alguma coisa mais bonitinha, mais certinha, mas a verdade é que eu estou com dificuldades com relação a isso, então eu decidi que eu vou disponibilizar o vídeo mesmo na íntegra, sem edição, que para mim é o que é possível e viável nesse momento. Se mais para frente eu conseguir fazer essa edição e preparar um material mais bonitinho, beleza, aí eu disponibilizo novamente, mas ponderando, né, custo-benefício entre disponibilizar alguma coisa e não disponibilizar, que era o que estava acontecendo, porque eu não estou conseguindo tempo, nem organização. Eu mesmo editar não é possível, mas nem para providenciar alguém que faça essa edição para mim, enfim. Então, dentro de todo esse contexto, nos meus processos de meditação e de centramento e de conexão, ficou claro para mim da necessidade de fazer esse encontro hoje novamente, né? Porque seria o terceiro encontro de ativação da chama trina, exatamente como eu fiz lá nas lives do Instagram e como eu estou repetindo agora. Então, 3 encontros consecutivos. A ideia é que eu possa fazer esse trabalho outras vezes, em outros momentos, mas eu quero respeitar o espaço aqui da constelação em grupo, que eu acho que é importante para todo mundo. Mas como essa semana foi uma semana atípica para mim também, e com tanta correria eu não consegui me organizar, e eu já tinha recebido essa orientação que seria importante fazer esses 3 encontros consecutivos, a gente, quem trabalha, né, os terapeutas sistêmicos, e eu sei que tem vários aqui, quem trabalha com isso, a gente tem um mantra que é "Pois não, sim, senhor", no sentido de a gente observa o que está acontecendo e a gente se curva para o que é, sem ficar relutando ou tentando interpretar. E o tema que veio para a gente trabalhar hoje é um tema que talvez esteja muito presente em cada um aqui presente, né? Em cada um que veio participar ao vivo aqui dessa meditação guiada, que é um tema de solidão. Eu tenho atendido muitas pessoas em atendimento individual que estão trazendo esse tema, porque, afinal de contas, passamos, né, mais de um ano de pandemia, de quarentena, e mesmo quem está com a família, enfim, mesmo quem tem muita gente morando junto em casa, às vezes sente essa sensação de solidão. O que é solidão, o que é solitude, de onde vem essa sensação da gente estar sozinho, sozinha, de onde vem essa sensação de somos todos um, estamos todos conectados, né? Que é o que eu sempre falo, que é uma evidência que a própria pandemia ofereceu para a gente, né? Algo que acontece num lugar do mundo, não encontra fronteiras, ultrapassa qualquer barreira e mostra para a gente que estamos todos sim conectados, o que um faz impacta a vida do outro, e como que no meio dessa situação toda a gente vai se sentindo sozinho, né? Dá uma sensação do tipo, não sei se vocês têm isso também, mas isso tem aparecido muito nos meus trabalhos, com quem que eu posso contar nesse momento, né? Com quem que eu posso
adianta, né? Mesmo para quem está casado, num relacionamento, mesmo para quem tem filhos, mesmo quem tem um relacionamento harmonioso com os pais, às vezes dá uma sensação de que tá, e aí? E aí o trabalho de hoje, a gente vai entrar em contato justamente com essas dores. Na minha perspectiva, essas dores, principalmente quando elas aparecem na constelação, elas aparecem muito relacionadas com dores emocionais de abandono, dores emocionais de rejeição. E cada dor emocional de abandono, de rejeição, tem a sua própria origem, mas tem um ponto em comum, tem uma interseção, que é esse movimento do mergulho interior como um convite para a gente fazer contato com a nossa inteireza. E independente da religião de cada um, independente do sistema de crenças de cada um, a gente fazer contato também com essa conexão, que somos seres inteiros e que estamos conectados, estamos integrados. E quando eu consigo olhar para dentro e me conectar comigo mesmo, conectar com a minha energia, me retroalimentar da minha energia, da minha potência, eu consigo também entrar em contato com o todo, com o coletivo. E eu consigo nutrir o todo e o coletivo da minha energia. Porque se a gente está sempre conectado, a gente não está sempre conectado só recebendo energia, a gente está doando energia, né? Então tem uma troca constante, onde a gente recebe energia, onde a gente doa energia. E aí o convite para refletirmos sobre isso é: estamos num momento onde o inconsciente coletivo está com uma energia desafiadora, né? Provavelmente aqui, se não todo mundo, a maior parte de nós teve algum contato desagradável, próximo com a pandemia, perdeu alguém querido, alguém próximo, ou soube de alguém muito especial que veio a falecer, ou que ficou muito doente, ou que está com alguma sequela. A maior parte de nós também tem convivido com aquele medo e insegurança. Ah, o que eu faço agora? Posso sair, não posso sair? Tá? Estamos em lockdown, não estamos em lockdown? E qual é o risco? E como que vai ser se eu pegar? Será que eu vou precisar de um hospital? Será que vai ter UTI? Não tem UTI? Então, são dúvidas e questionamentos que estão muito presentes, independente de cada um de vocês aqui, são dúvidas e questionamentos que estão muito presentes nesse inconsciente coletivo. E para quem ainda se conecta com noticiários, jornais, enfim, quando eu falo para quem ainda se conecta, é porque na minha perspectiva, a televisão, algumas mídias e algumas notícias que a gente recebe são potencializadoras de dores emocionais, de lixo emocional. Então, não faço apologia à alienação, do tipo, se desconecte de tudo, finge que você não está sabendo nada, finge que nada está acontecendo, não é por aí. Mas eu acredito sim que antigamente tinha uma expressão que é muito forte, né? Que é aquele notícias que escorrem sangue vendem mais, né? Então era como se existisse uma estratégia de marketing, de atração de telespectadores e atração agora de leitores, atração de cliques e interações, que tenha essa perspectiva, né? De quanto mais alarmista a manchete ou o anúncio daquela notícia, mais interesse isso dispara nas pessoas. E o que acontece quando a gente é atraído por isso? A gente vai se poluindo, se congestionando com isso, né? Quando a gente fala de olhar para o que a gente se nutre, não é só uma nutrição de alimentação, do que a gente come, do que a gente bebe, mas é uma nutrição do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente vê. Se você fica vendo notícias que são emocionalmente pesadas, que são desgastantes o dia inteiro,
você está se intoxicando. Independente da sua comida ser orgânica, vegana, leve, natural, alimentação viva, de qualquer coisa, você está se intoxicando daquilo. E quanto mais você se intoxica daquilo, mais congestionado você fica. Porque você vai acumulando aquelas informações vão fazendo ressonância com a sua história. Sabe quando você vê um filme e de repente alguma coisa naquele filme te toca, te emociona? Isso é ressonância, tem alguma coisa ali que de forma consciente ou inconsciente mexe com as suas emoções. Só que isso não acontece só nos filmes, isso acontece também com os noticiários. Ah, Silvia, mas tem algumas notícias, principalmente quando envolvem crianças, que me tocam em especial. Ok, mas te tocam em especial porque também tem alguma ressonância na sua história que te mexe com aquilo. Ou uma ferida de uma criança interior sua, ou uma história de algum ancestral, enfim. Não quero ficar aqui abrindo essas infinitas possibilidades, porque como são infinitas possibilidades, né? Fica uma coisa meio vaga a gente ficar falando de tudo isso. A mensagem principal do nosso trabalho de hoje é a gente entrar em contato com que frequência você sente essa dor da solidão. Com que frequência você sente essa dor de estar se sentindo fragilizado, fragilizada? Com que frequência você sente essa dor de estar se sentindo abandonada, de estar se sentindo rejeitada, rejeitado? Com que frequência esse sentimento aparece? Será que aparece todo dia? Será que aparece várias vezes por dia? Será que aparece só uma vez por semana? Para as mulheres, será que esse é um sentimento que aparece só durante, sei lá, o ciclo menstrual? Ou será que tem uma recorrência em que vira e mexe você está pensando nisso? Que vira e mexe você está revisitando esse lugar de estar se sentindo sem ter com quem contar? Você está se sentindo sozinha no meio da multidão? Então, é uma sensação muito parecida com você estar numa festa, né? Na época que festa era viável, aglomerações aconteciam, está cercada de gente, mas você não se sente conectada com ninguém. Você se sente muito sozinha, muito sozinho. É como se ninguém entendesse o que você fala, ninguém entendesse o que você quer, ninguém entendesse as suas preocupações, as suas prioridades. Então, são vários sentimentos que vão se misturando e que esses sentimentos eles têm uma interseção, né? Um ponto em comum, que é um ponto de amor adoecido. Em constelação, a gente fala muito de fluxo de amor interrompido. O que é o fluxo de amor interrompido? Quando a gente tem alguns eventos na família, né, e a gente não percebe tudo que a nossa criança recebeu, e aí a gente se sente desconectado do pai ou da mãe ou de ambos. E esse fluxo de amor interrompido, a gente trabalha ele trazendo atenção para esse amor com a consciência de que o amor também adoece. Então, normalmente a gente costuma perceber o amor como se fosse um sentimento nobre, lindo, puro, sincero, verdadeiro. Só que o amor por si só é uma emoção, como a raiva, como a agressividade, como a tristeza, como o medo. E cada emoção por si só, ela não é boa nem ruim. Ela simplesmente é. E a gente pode experimentar cada uma dessas emoções no seu lado luz ou no seu lado sombra. Quando a gente experimenta a emoção no lado luz,
ela está trazendo algo de positivo para a gente. Quando a gente experimenta uma emoção no lado sombra, ela está trazendo algo negativo para a gente, está trazendo alguma dor. E mesmo quando a gente experimenta no lado sombra, aquela dor tem uma intenção positiva. Tem algo pedindo para ser visto, tem algo pedindo para ser transformado, transmutado, regenerado. Então, por exemplo, muitas pessoas querem fazer um trabalho para se livrar do medo. E a primeira coisa que eu falo é, tá, você quer se livrar do medo. Agora, imagina uma criança. Imagina se você deixa uma criança solta na rua para atravessar a rua. Essa criança não tem medo. Ela simplesmente vai se jogar e vai atravessar a rua. E ela vai se colocar em risco. A gente cresce e a gente desenvolve alguns medos, entre aspas, porque são mecanismos de atenção para a gente se proteger de eventuais riscos. Então, existe um medo que é um medo em desarmonia, um medo que te paralisa, um medo que não te deixa agir, realizar. Agora, existe um medo que tem uma intenção positiva, que é um sistema de alerta mega ultra eficiente, que são informações que você tem dentro de você que vão te ajudar a se proteger. Então, quando a gente se livra do medo, é como se a gente voltasse várias casas no tabuleiro da vida e voltasse a ser aquela criança que não está com noção do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, do que é arriscado, do que não é arriscado, porque ela não tem aquele conceito cognitivo ainda bem formado. E aí o que eu costumo falar é que a nossa intenção não é se livrar do medo, e é harmonizar o medo. E a tristeza também segue essa linha, né? Várias pessoas que procuram as terapias sistêmicas têm essa manifestação, né? Essa queixa de, eu sinto uma tristeza, uma melancolia, uma vontade de ficar chorando, uma vontade de não levantar da cama. Eu sinto uma tristeza de um coração apertado. E eu quero me livrar dessa tristeza. E vocês já devem ter me ouvido falar algumas vezes aqui que o nome do meu trabalho meu trabalho é um trabalho integrativo, não à toa. O meu trabalho é um trabalho integrativo porque, na minha visão, a gente não se livra de nada. A tristeza também tem uma intenção positiva. A tristeza, ela é um convite à introspecção. Então, eu concordo que a tristeza em desarmonia, ficar jogado em cima da cama, às vezes não ter força nem para levantar para tomar banho, é uma tristeza que está em desequilíbrio, é uma tristeza que está em desarmonia. Só que existe uma tristeza em harmonia. A tristeza em harmonia é quando você opta pelo recolhimento, pela introspecção. E é um bom convite de olhar para dentro. É um bom convite para você olhar para a sua história. É um bom convite para você olhar para as emoções. Então, a tristeza por si só, ela não é boa nem ruim. A tristeza só que às vezes a gente experimenta a tristeza no lado luz, às vezes a gente experimenta a tristeza no lado sombra. E que bom quando a gente consegue levar luz para o nosso lado sombra. Que bom quando a gente consegue transformar uma tristeza que tem a ver com uma desmotivação, com um desânimo, né? Às vezes até com uma depressão, e você consegue fazer algo de positivo com isso. Por exemplo, a música, em especial acho que é MPB, que é uma música que eu gosto muito, tem letras que são muito tristes, muito melancólicas. A tristeza, às vezes, quando ela está sendo experimentada nesse lado luz, ela ativa o potencial criativo, que é uma pausa que a gente faz, é uma introspecção. Então, a gente sai de um piloto automático, de uma vida meio robotizada, de fazer por fazer, a gente acaba fazendo uma pausa. Não estou aguentando fazer nada, hoje eu estou muito triste. E às vezes até fica em cima da cama. Só que quando a gente fica em cima da cama, a gente precisa intencionar
aproveitar esse momento da forma mais positiva possível, que é revisitar as nossas emoções, revisitar as nossas questões, revisitar as nossas dores e escolher fazer algo de positivo com aquilo. A raiva, a agressividade, a gente inconscientemente, né, como eu falo, é um conceito que está presente no inconsciente coletivo, inconscientemente a gente associa a violência. Ah, tá com raiva, quebrou tudo. Né? Uma pessoa agressiva, uma pessoa que bate. Só que a raiva e a agressividade em desarmonia se manifestam assim. A raiva e a agressividade em harmonia, ela se manifesta como uma força de ação. Essa iniciativa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas um empreendedor, ele tem presente em si essa energia da raiva, só que uma raiva em harmonia, que é aquela energia que faz a pessoa levantar da cama, batalhar, lutar. Só que a gente não associa isso como sendo a mesma energia. A gente acha que esse vigor, essa vontade de levantar e de fazer e de acontecer é uma coisa boa, mas essa violência, essa agressividade é uma coisa ruim. Só que o bom e o ruim são julgamentos nossos. A emoção por si só, ela não é nem boa nem ruim, a emoção só é. A forma como a gente experimenta ela é que tem a possibilidade de ser luz ou sombra. Outro exemplo, a inveja. Todo mundo fala, nossa, fulana, beltrana, fulano, beltrano, ciclano, enfim, pessoa invejosa. A inveja por si só também não é boa nem ruim. Às vezes, a inveja é uma manifestação para trazer para sua consciência algo que você não tem muita clareza. Olha, o outro tem inveja do meu sucesso. Será que eu tenho clareza do meu sucesso? O outro tem inveja do meu casamento. Será que eu tenho clareza do meu casamento? Porque a inveja do outro é um convite para ver dentro, né? Inveja, veja dentro. Veja dentro de você o que você desperta no outro. O que você está emanando. Porque às vezes a pessoa está lá num casamento, sei lá, com filhos, e aí está com aquela relação desgastada, mas quem está de fora está com inveja daquele casamento. Por quê? Porque está vendo uma parte de uma luz que tem ali que a própria pessoa não tem consciência. Às vezes você está cansado do seu trabalho, está estressado. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu pedi demissão, já falei aqui várias vezes para vocês, eu estava desgastada, eu estava desconectada. E existiam várias pessoas ao meu redor que tinham inveja do meu cargo, inveja do meu salário, inveja do meu trabalho. Aquela inveja estava me fazendo mal? Ou aquela inveja era um convite para eu olhar tudo de positivo que eu tinha conquistado? Tudo de positivo que tinha ali, naquele trabalho. Só que o fato de eu olhar o lado positivo não significa negligenciar o desgaste que aquilo estava me gerando. E não significa paralisar naquilo. Porque, de novo, nada é só bom ou só ruim. Luz e sombra coexistem. Então, quanto mais a gente exercita esse olhar de perceber a luz e a sombra, mais a gente consegue expandir a nossa consciência, expandir a nossa percepção e fazer algo de positivo com aquilo que aparentemente é sombra. Agora, isso precisa vir do coração, né? Que é a parte que eu falo. O que a chamatrina tem a ver com tudo isso? A chamatrina, essa é a energia que ensina a gente a se reconectar com o nosso sentir, com a nossa emoção. Eu costumo sempre dar um exemplo de que as nossas percepções, elas não podem ser
decoradas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um copo. E aí, se eu olho e sinto um aperto no peito nesse copo do tipo, nossa, comecei o trabalho agora e o meu copo está pela metade, né? Aquela famosa história, eu tenho um copo meio cheio ou meio vazio. Se eu sinto dentro de mim a dor do meu copo meio vazio, não adianta eu estar cognitivamente pensando, ah, não, eu aprendi que esse copo tem que estar meio cheio, porque essa é a visão que eu já assisti em vários vídeos, em várias palestras, que eu tenho que ter um olhar positivo, eu tenho que ter um olhar do que tem e não do que falta. Vou aproveitar e tomar um gole. Quando isso está decorado, quando isso está registrado aqui, eu crio uma desconexão entre o que eu penso e o que eu sinto. Quando essa desconexão acontece, não tem fórmula do segredo, não tem criação, projeção de criar minha própria realidade que possam funcionar. Por quê? Porque eu estou numa incongruência entre pensar e sentir. Eu penso uma coisa porque eu me forço a pensar nessa coisa. Eu negligencio o que eu estou sentindo, porque cognitivamente eu aprendi a pensar daquele jeito, então eu não presto atenção no que eu estou sentindo. E aí, quando eu falo e faço com ruído. Eu falo e faço como se eu tivesse dando choque, como se eu tivesse emanando ruído ao invés de emanar informação. Mais ou menos na época do rádio, que tinha o botãozinho que a gente tinha que sintonizar, se você sintonizasse certinho, as pessoas mais novas acho que só conhecem o digital que já para ali no número certo, mas quem tem um pouquinho mais de idade, assim como eu, lembra do botãozinho que ajustava, que você ia girando, 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 e você vai ouvindo, começa a ouvir aquela estação, mas você começa a ouvir com muito ruído, até que você ajusta certo, e aí naquele ponto exato, você consegue ouvir a estação de rádio com mais um som mais limpo. Faz sentido isso para vocês? Vocês lembram dessa situação? Esse ajuste é o mesmo ajuste da nossa frequência, da nossa energia. A nossa energia, se aqui e aqui estão desencontrados, desencaixados, o que eu estou emanando é ruído. Aí eu fico lá assistindo vários vídeos de cria a sua própria realidade, mentalize o que você quer. Então eu fico mentalizando, eu quero ter um carro novo, eu quero ter um carro novo, eu quero ter um carro novo. Só que o meu sentimento é, eu tenho muitas dívidas, um carro custa caro. Se eu não tenho a integração do que eu penso com o que eu sinto, a informação que eu emano é ruído e o carro não acontece. A gente precisa entrar num lugar de centramento onde a gente integra o pensar e o sentir para o falar e fazer acontecer de forma íntegra, para o falar e fazer acontecer de uma forma plena, para que a gente possa experimentar essa integridade, onde as coisas acontecem. Então, se eu começo a sentir o prazer daquilo e repetir aquilo, eu começo a emanar a informação que vai magnetizar aquilo. É onde todas essas coisas se encontram. Só que se eu ficar achando que isso é um treinamento mental, que eu tenho que pensar e me pré-condicionar que esse copo está meio cheio, eu não vou entender por que não funciona comigo, por que não funciona para mim.
E aí entra a história de que o amor também adoece. Por quê? Porque o nosso coração também adoece. Quando eu tenho essas feridas e eu não abro espaço para fazer contato com essas feridas, isso é um amor adoecido. Quando há 50 anos atrás, provavelmente muito mais comum do que hoje em dia, um pai, uma mãe batiam no filho, talvez não fosse raiva, talvez fosse um amor adoecido. Talvez fosse a inabilidade daquela pessoa de extravasar o emocional dela. E aí, o olhar para esse amor que também adoece começa a fazer a gente perceber que o amor não é o amor por si só não é um filme de Hollywood. O amor é só uma emoção. E que sim, é uma emoção que tem uma força e uma potência, mas que é uma força e uma potência que pode ser usado tanto na luz quanto na sombra. Um amor na sombra é capaz de matar. Um amor na luz é capaz de transbordar esse amor, transbordar essa energia positiva, essa conexão. Então, o conceito que eu quero sempre passar para vocês é desconstruir essa visão do bom e mal e começar a perceber que as coisas só são daquele jeito. E que elas têm um lado luz e um lado sombra. Que aquele lado luz pode me impulsionar para experimentar aquilo e experimentar várias outras coisas. E o lado sombra pode ser um convite para eu aprender algumas coisas. Qual é a intenção positiva daquela experiência? Qual é a intenção positiva daquela dor? Porque tudo na vida vem com uma intenção positiva. Tudo na vida vem com uma oportunidade de aprendizado. E, de novo, independente do sistema de crenças de cada um aqui, na minha percepção, tudo na vida vem para a gente aprender, como se fosse uma grande escola. Só que a gente tem partes. Então, tem uma parte minha que está lá na alfabetização. Tem uma parte minha que já está lá no pré-vestibular. Se eu tenho um emocional reprimido, se o meu coração vive encapsulado dentro de uma armadura, porque eu experimentei tantas dores na vida que eu me desconectei do sentir, quando eu começar a desconstruir essa armadura, o meu emocional vai estar lá na alfabetização ainda, vai ser uma criança. Se eu sou o tipo de pessoa que me curvo diante de qualquer pessoa a ponto de dizer sim para tudo que me pedem, mesmo que isso diga não para mim, eu sou uma analfabeta na emoção de dizer sim para mim. Então, pode ser que a primeira vez que eu tente dizer sim para mim, eu erre. Pensa numa criança quando foi se alfabetizar. A primeira vez que ela tentou escrever alguma coisa, a primeira vez que ela tentou desenhar aquela letra, ela errou. Se não errou na primeira, errou na segunda, errou na terceira, porque ela está aprendendo. E aí é a parte que eu costumo falar que, assim, embora eu ache o trabalho sistêmico mágico demais, não existe mágica nisso. Existe um processo de expansão da consciência, onde eu vou tomando consciência de uma determinada situação e aquilo vai ser uma transformação em potencial, mas a transformação está dentro de mim. Porque quanto mais consciência eu tenho disso, mais
força eu desenvolvo e mais habilidade eu tenho para fazer diferentes, fazer com uma nova consciência. Escolhas conscientes. Aí eu vou trazendo o quê? As rédeas da minha vida para as minhas mãos. Quando eu trago as rédeas da minha vida para as minhas mãos, eu assumo a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade e autocuidado ali estão de mãos dadas. São pilares fundamentais para a gente se expressar e se colocar no mundo. Para a gente poder saber que a gente é 100% responsável pela realidade que a gente cria. Ah, Silvia, mas meu parente tal tem uma relação péssima comigo e não depende de mim, depende dessa pessoa. Quando depende do outro, quando eu acredito na crença limitante de que depende do outro, está na mão do outro, eu fico impotente. Quando eu assumo a responsabilidade para mim, eu ganho força, porque aí eu posso fazer alguma coisa. E eu lembro que essa foi uma virada de chave muito importante quando eu comecei a estudar PNL, Programação Neurolinguística, CNV, Comunicação Não Violenta, porque de alguma forma essas duas vertentes, né, que falam da comunicação e das nossas relações, falam que você é 100% responsável pelo que o outro entende. E olha que interessante, eu cresci ouvindo e repetindo. Ah, não, eu falei. Se fulano entendeu ou não, problema dele, problema dela. Não tenho nada com isso. Eu fiz a minha parte. Só que quando a gente começa a ver, e a PNL fala isso, né? Se o outro não entendeu a comunicação que você quis passar, você é 100% responsável por isso. Porque você não foi eficiente nessa comunicação. Entende? Que quando eu assumo a responsabilidade disso, eu vou buscar uma forma que é mais eficiente de me comunicar com o outro. E aí, aquela comunicação tem mais chance de ter êxito. O que a CNV fala? A empatia, eu me colocar no lugar do outro. Poxa, se eu que estou no Rio de Janeiro, uma cidade turística, né? Tirando esse contexto de pandemia agora, imagina, se eu estou na rua e tem um russo me pedindo ajuda, turistando na minha cidade me pedindo ajuda, se eu responder para ele em português de qualquer jeito, aquela comunicação vai ter sido ineficiente. Agora, se eu me coloco no lugar do outro e falar, poxa, um gringo na minha cidade que veio prestigiar, visitar os encantos do Rio de Janeiro, está precisando de ajuda para chegar em determinado lugar. Se eu me coloco no lugar do outro, eu me predisponho a fazer um esforço adicional para que aquela comunicação aconteça, mesmo que eu não fale russo. Agora, olha que interessante. Antes desse movimento, teve um movimento dele me buscar para fazer ajuda, para me pedir ajuda. Nesse movimento, onde ele se coloca vulnerável, ele já encontra uma forma de se fazer entender, seja com mapa, com desenho, com uma mímica. Quando ele para falar comigo, que ele sabe que eu não falo a língua dele e que ele não fala a minha língua, ele já está num lugar vulnerável onde ele já está predisposto a fazer aquela comunicação acontecer. Então, eu pergunto a vocês, e vocês, no dia a dia, qual é a predisposição de cada pessoa aqui em cada uma das suas comunicações? Em cada uma das interações da vida? Quando alguém vem até vocês com alguma demanda, vocês são daquele tipo que falam e vão andando e vão falando, como eu, por exemplo, a Silvia, que trabalhava no mercado financeiro, não só fazia isso, como recebia muito isso. Se eu procurasse algum chefe para pedir alguma ajuda, alguma coisa assim, muitos falavam já no meio do caminho para o elevador.
Nem terminava a frase, a porta do elevador fechava na minha cara. Isso é uma comunicação empática? Isso é uma comunicação eficiente? No mundo corporativo, a gente vê muito isso. De chefes fazendo tendo esse tipo de comportamento, e aí depois o resultado sai péssimo. Por quê? Porque teve um gap entre o que ele intencionou e o que eu compreendi, e aí depois tem o dedo apontado. A culpa é sua, não fez direito. Eu tenho a alegria e a satisfação de falar que a minha carreira corporativa teve muito êxito, que eu tinha uma relação muito boa tanto com os meus chefes, quanto com os meus funcionários, quanto com os meus pares, mas é verdade que eu vi isso acontecer várias vezes. E hoje eu tenho mais clareza do que é isso. E hoje eu tenho clareza de como isso se replica na nossa família. Quantas vezes um pai e uma mãe estão lá atarantados, correndo para fazer faxina, para fazer comida, para sair para trabalhar, para pagar conta, para fazer qualquer coisa, e a criança vem falar alguma coisa, e aí você dá uma resposta de qualquer jeito. Tudo isso vai potencializando esse ruído. Tudo isso potencializa esse sentimento de fluxo de amor interrompido. Porque aquela conexão que aquela pessoa está tentando fazer, o que é a conexão? Né? Essa costura na relação interpessoal. Essa costura que vai fazendo o símbolo do infinito, que vai constituindo, criando relações. Isso fica desgastado, isso fica comprometido. Se eu me coloco num lugar de ai, coitadinho de fulano de tal, coitadinha de fulana de tal. O que acontece com coitadinho, coitadinha? Eu crio um gap de uma arrogância sistêmica, onde é como se eu fosse superior àquela pessoa. E aí o gap, de novo, fluxo de amor interrompido, porque eu tiro a paridade da relação. Então, quando alguém me pede alguma coisa que eu não quero fazer, eu falo, eu não tenho coragem de dizer não, não tenho coragem de dizer não, eu estou dizendo o quê? Coitadinho, coitadinha. E aí eu vou dizer não para quem? Para mim mesma. E vou sucumbir dizendo sim para alguma coisa que eu não queria. O que eu colho com isso? Descolamento. E aí as pessoas me procuram, Silvia, mas a nossa relação tá péssima, eu faço tudo para agradar fulano e a nossa relação tá péssima. Eu falei, fluxo de amor interrompido. Você está achando que dizer sim é amar? Não, principalmente quando você diz sim para o outro representando um não para você mesmo. Isso não é amor. Isso é fluxo de amor interrompido, isso é desconexão. Isso é você se colocar grande, arrogante sistemicamente, do tipo, o outro não é capaz de levar um não, o outro não é capaz de fazer, o outro não é capaz de resolver. Então, eu vou sofrer, porque estou dizendo não para mim, eu vou renunciar a alguma coisa, eu vou ir contra os meus valores, contra algum princípio meu, para agradar o outro. Amor adoecido. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender como que essa desconexão vai danificando o amor? E esse conceito de amor, ele é muito amplo. E quando a gente fala, só o amor salva. Só o amor salva se a gente tiver com a clareza daquele amor em luz, amor em harmonia. Porque tem várias pessoas que fazem atrocidades em nome do amor. Eu vou dar um exemplo que eu não sei se vocês já ouviram aqui, porque eu costumo muito dar esse exemplo, que me chamou muita atenção. De uma cliente
que veio trabalhar a relação com a mãe, e aí ela foi dar um exemplo do que é a relação com a mãe, por que a comunicação não fluía. E aí ela me falou assim, por exemplo, eu fui também antes da pandemia isso, né? Eu fui fazer uma viagem com um grupo de pessoas e aí eu não contei para minha mãe que eu ia, porque ela era contra essa viagem e se ela soubesse, ela ia juntar o grupo de amigas dela e ia fazer uma corrente de oração para essa viagem não acontecer. Na cabeça dessa mãe, você acha que essa mãe está fazendo isso por amor ou por ódio? Porque, na minha visão, é claro que essa mãe está fazendo isso no que ela decodifica como amor. Só que quando ela faz uma corrente de oração para uma viagem não acontecer, ela pode estar emanando qualquer coisa, até um acidente. No mais profundo da consciência daquela mãe, você acha que ela está intencionando que a filha morra? Não. A intenção dela é uma intenção positiva. A intenção dela é que aquela viagem não aconteça. Porque ela está querendo controlar algo que não está no controle dela. Porque ela está cega por um amor adoecido, como se ela fosse capaz de escolher o que é melhor para uma filha adulta, grande. E aí a nossa inconsciência faz a gente ter comportamentos de sombra. Se ela junta um círculo de oração para aquela viagem não acontecer, se essa manifestação se concretiza, isso pode ser qualquer coisa, inclusive um acidente fatal. Mas ela está cheia de amor no coração, isso é amor pela filha. Um amor adoecido. Então, eu quero que vocês aproveitem o nosso encontro de hoje para experimentar essa consciência da integração de pensar e sentir para falar e fazer com cada vez mais clareza, cada vez mais lucidez, cada vez mais harmonia. E a ativação da chama trina, ela tem essa intenção de tirar as armaduras, né, as capas de proteção que desconectam a gente do sentir. E aí eu já vou responder para vocês uma coisa que eu também escuto muito. Silvia, mas eu sou super sensível, eu choro por qualquer coisa, eu choro por comercial de margarina, eu choro em filmes. Então, o meu sentir não tem essa armadura. Sinto muito. Mas talvez o chorar por qualquer coisa seja uma evidência dessa armadura. Eu, Silvia, história pessoal. A Silvia pré-trabalhos terapêuticos sistêmicos, a Silvia do mercado financeiro, que era uma fortaleza e que estava lá pronta para a luta que viesse, chorava em comercial de margarina, chorava em qualquer filme, chorava por qualquer coisa. Eu era muito sensível? Não, eu tinha aquele emocional aprisionado. Só que aquele emocional aprisionado, ele faz ressonância com algumas histórias. E a ressonância é aquela coisa que, sabe, que nem água que vai encontrando o seu caminho, afinal de contas o símbolo das emoções não é a água vai encontrando o seu caminho e às vezes passa por algumas brechas, nem que a brecha seja a fechadura dessa armadura. E chega ali naquela dor. Então, não se iludam. Chorar não é sinal de ser sensível. Chorar, inclusive, é uma manifestação de que tem muita dor emocional ali não vista. Silvia, então não chorar que é bom? Não tentem julgar por comportamento. Porque o que a gente está falando e trazendo aqui é um nível que está mais profundo do que o nível do comportamento.
A gente ficar discutindo o comportamento é trazer a discussão para um nível superficial. O comportamento por si só não é bom nem ruim. Depende do que está por trás daquele comportamento. Como eu falei, uma mãe orando por uma filha, por si só não é bom nem ruim. Aparentemente seria uma coisa ótima. Nossa, a mãe criou uma corrente de oração para a filha. Olha que lindo. O que está por trás daquele comportamento? Uma coisa ruim. A intenção de impedir que a filha exerça lá a sua vontade, a sua escolha, o seu caminho. Então, a grande dificuldade que eu vejo, que eu percebo e que eu sinto também de falar sobre isso e de trazer conceitos sobre isso é porque às vezes é muito difícil entender, porque é muito subjetivo. Eu vejo um exemplo clássico das constelações, que eu não posso me colocar, não posso ser maior do que a minha mãe, então eu não posso dar dinheiro para minha mãe, eu não posso sustentar a minha mãe. Quantos atendimentos eu já fiz sobre isso? Porque eu vi que o Bert Hellinger falou que se você dá dinheiro para sua mãe, você está se colocando maior que ela. Qual foi o contexto que ele falou isso? O que estava por trás daquele trabalho que ele estava falando, onde isso apareceu? Porque dar o dinheiro por si só não é bom nem ruim. Dar o dinheiro é só um comportamento. O que está por trás desse comportamento? Na maior parte das vezes, de fato, um filho, uma filha que dá dinheiro para os pais, ele dá dinheiro e um monte de regras. Ah, não, faz isso, faz aquilo. Ah, não, isso não pode fazer. Ah, eu não vou compactuar com isso, então não vou mais te dar dinheiro. Aí sim, tem uma distorção na relação. Agora, muitas vezes você pode dar o dinheiro para os seus pais e permanecer no lugar de filhos. Porque não é o comportamento que vai definir se aquilo é bom ou ruim, se está em luz ou em sombra. É o que está por trás. Por isso é tão importante esse mergulho interior. Por isso é tão importante a gente encontrar esse lugar das nossas emoções, de integrar o pensar, o sentir, para poder falar e fazer com congruência. E cada vez que a gente falar e fizer alguma coisa, a gente pode errar. Mas trazer atenção para isso, trazer luz para isso. É o nosso desafio para a gente ir percebendo e calibrando. Eu lembro de um atendimento que eu fiz recentemente e que a pessoa ela tinha o padrão de engolir sapo. Engolia sapo, engolia sapo. E tudo que falavam para essa pessoa, ela engolia. E aí a gente fez um trabalho. Quando a gente fez um trabalho, a gente trabalhou esse chakra laríngeo, né, com toda a harmonização sistêmica, enfim, com todo o movimento alinhado da constelação, justamente para abrir isso aqui para esses sapos saírem. Qual foi o feedback que eu recebi? Silvia, pelo amor de Deus, estou doida. A pessoa me falou isso e eu voltei com isso. E tudo que eu não falei a minha vida inteira, eu vomitei. Eu falei, você está aprendendo. Às vezes, quando a gente sai de um lugar de desarmonia, a gente experimenta o extremo oposto da mesma desarmonia. E tá tudo bem, porque para algumas pessoas, para sair desse lugar, eu preciso ir para o extremo oposto, porque a gente não sai desse lugar para encontrar a harmonia de forma automática. Por isso que eu falo tanto que o trabalho sistêmico ele é mágico, mas não é mágica. Ele é mágico porque um trabalho consegue gerar muita transformação, mas não tem mágica nisso. É um processo. É um processo de aprendizado, é um processo de você tomar consciência onde você está,
você tomar consciência de que aquilo é uma sombra, é uma desarmonia, você escolher querer se desvincular dessa sombra e você topar o desafio de perceber aonde isso vai dar. Talvez isso saia daqui e venha para cá. Ah, estou no extremo oposto? Não, estou um pouquinho melhor. Então, vamos seguir na caminhada. Para algumas pessoas, não. Saio daqui e estou no extremo oposto. Então, tá. Vamos fazer que nem uma gangorra, que vai balançando de um lado para o outro, até isso se equilibrar. Então, não tem regra, não tem padrão. Porque a regra e o padrão, eles estão alinhados com o pensamento cartesiano. A mais B igual a C. No pensamento sistêmico, é uma teia, é uma tela, a grande teia da vida. A grande teia da vida, ela fala o quê? Ah, pode ser isso, mas pode ser aquilo, mas pode ser aquilo outro. Então, como ficar confortável nesse ambiente de infinitas possibilidades? Como ficar confortável nesse ambiente de incertezas? Como sair do controle? Só que sair do controle não é simplesmente largar a mão de tudo e deixar seja o que Deus quiser. Com todo respeito que eu tenho a Deus, mas também ouvi isso recentemente. Ah, Silvia, se eu tiver que pegar a Covid, eu vou pegar e pronto, acabou, não vou ficar nessa paranoia. É Deus que está no comando. Eu falei, olha, talvez esteja pesando na conta de Deus. Ou talvez Deus esteja no comando para trazer à luz a sua autorresponsabilidade, a sua parcela de responsabilidade. Porque não tem uma frase que represente mais uma terceirização de responsabilidade do que isso. A ausência de autorresponsabilidade é jogar a responsabilidade para quem quer que seja, mesmo que isso seja jogar a responsabilidade para Deus, com todo respeito e honra que eu tenho ao conceito individual de Deus, de cada um de vocês. Então, a gente precisa estar atenta a isso. E perceber que esse fluxo do amor interrompido, ele acontece em qualquer uma dessas relações em desarmonia. Bom, mas já falei demais. A gente está aqui para experimentar essa ativação da chama trina com essa meditação guiada. Então, eu vou perguntar se alguém quer levantar a mão, se alguém quer abrir o microfone, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém ficou em dúvida, se isso é muito doido, muito novo, se faz sentido. Já me comprometo em colocar todas as gravações sem edição no ar e postar o link no grupo de vocês. O meu grupo de mentorados de hoje à tarde está suspenso, justamente para eu poder me dedicar essa tarde para fazer isso e fazer outras coisas. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, levantem a mão para mim. Não sei se vocês sabem levantar a mão, mas tem um botãozinho assim chamado reações, que você pode levantar a mão. E se ninguém tiver nada para falar, eu vou pedir para quem quiser pegar uma água, pegar, fazer xixi, fazer rápido, para a gente poder fazer o trabalho sem interrupção. O trabalho vai demorar mais ou menos meia hora, 40 minutos. Então, busquem um lugar silencioso, um lugar confortável. Dessa vez, eu vou pedir que vocês não estejam deitados novamente. Então, estejam sentados, pode ser sentado na cadeira, pode ser sentado no chão, posição de lótus, na forma que for melhor para você. Mas, nesse momento, nesse trabalho de hoje, de novo, vou pedir para vocês não ficarem sentados. Ok? Ninguém levantou a mão, então estou achando que está todo mundo acompanhando, todo mundo entendendo.